Hoje a gente tem um convidado para lá de especial, o David Camilo. Ele é cliente da Fidelizar Mais há alguns anos e é head de e-commerce hoje na MakerTech Labs. Tem bastante experiência na parte de análise de dados, inclusive dentro do próprio Google Analytics. Hoje a gente vai focar nessa ferramenta que está na rotina, está no dia a dia de vocês lojistas, mas que nessa nova versão tem relatórios diferentes e novas formas de vocês analisarem os dados para conseguir extrair o máximo ali das informações da sua loja, conseguir aumentar as vendas, conseguir ter mais resultado. Então eu vou dar a palavra aí para o David, mostrar o que ele sabe de melhor. Tá, gente. Obrigado pela participação de quem está aqui. A Evelyn já fez a apresentação, né? Então, eu trabalho há quase 10 anos com e-commerce já sou lojista aí já faz um bom tempo, né? E o Google Analytics, para mim, sempre foi a principal ferramenta do dia a dia, assim, né? Então, todo dia de manhã, antes de começar, a primeira coisa que eu faço já há quase 10 anos é abrir o Analytics e ver como é que foi o dia anterior, e ver como é que foram os resultados. E agora, né, a gente tem essa nova versão do GA4, então já estou mexendo nela faz um tempinho, e eu quero compartilhar com vocês aqui os principais relatórios e algumas diferenças, né, o que mudou para essa nova versão do GA4, tá? Já vou compartilhar aqui, vamos ver se vocês estão enxergando a minha tela. Tá certinho. Estou compartilhando aqui, beleza. Então, basicamente, o GA4, o Google já vinha trabalhando, né, em criar uma nova versão do GA4. Tem algumas diferenças, né, principalmente na estrutura de como o GA4 agora ele está coletando os dados, né, teve toda uma reestruturação em função da LGPD, né, então, teoricamente, o Google está tentando, ele traz ainda visões de comportamento, mas ele tenta agora, cada vez mais, deixar os usuários anônimos, né? Então, não ter dados de cliente. Eles estão tentando cada vez mais resguardar isso, né? Resguardar a identidade e os dados dos usuários. Mas, por outro lado, o GA4 ele continua rico em informações e ele tá, para mim, ele trouxe assim, uma visão mais simples e melhor de enxergar as coisas, tá? E de enxergar os comportamentos principalmente para quem tem e-commerce, tá? O novo GA4, ele antes tu tinha que criar algumas propriedades separadas. Se tu tivesse, por exemplo, um blog, um aplicativo e um e-commerce. Antes tu tinha que fazer visões separadas. Uma das boas novidades que o GA4 traz é que tu consegue unir tudo isso em uma propriedade só, tá? Isso é bem bacana. O que eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, hoje são dados mais focados em e-commerce, tá? Então, eu vou passando pela plataforma, vocês podem ir me perguntando, levantando a mão caso tenha alguma dúvida, beleza? Bom, vou começar então. Aqui tem um link que a gente pode mandar para vocês depois também. Esse link aqui é de uma conta que o Analytics ele já fornece para a gente, uma conta demo. Então, ele tem um monte de informação bacana ali. Mas são dados fictícios, tá? De faturamento e de captação de dados, tá? Antes de começar, ainda um ponto importante, que é legal ressaltar, importante ressaltar, é que antes, quando tu ia configurar o Google Analytics em alguma plataforma de e-commerce, tu só colocava o código, às vezes, dependendo da configuração do e-commerce ali, da própria plataforma, só colocava o código do GA, salvava lá, ou pelo Google Tag Manager, ou direto na plataforma, e tu já conseguia configurar e o Analytics saía lendo os dados. Aí um ponto importante que mudou também para o GA4 é que agora depende de cada plataforma a configuração e tu tem que configurar quais são os dados que o GA4 que tu quer que o GA4 leia, tá? Isso é bem importante. Então, assim, não sei se todo mundo aqui, né, já configurou o GA4, mas se não configurou ainda, dá uma olhada com essa plataforma, dá uma olhada no tutorial. Eu, por exemplo, tenho uma loja que eu administro, uma está na Doca Commerce e uma outra, na qual eu trabalho como head, ela está na Wake, né, da Train Corp FBits. Lá na Train Corp, eles me passaram todo o passo a passo via Google Tag Manager para fazer, tá? Então, eu tive que configurar todos os eventos. Essa é uma diferença do GA4. Então, é um ponto bem importante isso, tá?
Ao mesmo tempo, o GA4 ele te dá mais liberdade para tu personalizar os dados que tu quer ler. Antes ficava um pouco mais empacotado, né, dentro de um padrão. Agora não, o GA4 ele te dá mais liberdade, tá? Bom, dito isso, gente, vamos começar aqui. Basicamente, aqui, ó, o GA4 ele vem bem mais dividido, né? Olha só, agora ele tem 4 seções aqui para começar. A página inicial, os relatórios, a parte de explorar e a parte de publicidade. Esse aqui é um GA que foi configurado para uma loja de e-commerce, tá? Esse aqui é o GA antigo, né? Então, ele tinha um pouquinho mais de configurações de abas aqui. Tinha a página inicial, a página de personalização, tempo real, público-alvo. Aqui ele está um pouco mais sintetizado, tá? Para quem acompanha a loja dia a dia, um ponto importante aqui do relatório inicial, da página inicial, que eu acho que é uma das principais dúvidas, principalmente que eu tinha no começo, cara, quando eu quero começar meu dia, eu quero ver quantas pessoas tem no meu site, por exemplo. Aqui no GA4, antes no GA antigo, era aqui, ó, tu vinha em relatórios, tempo real, né, e tu já tinha visão geral, nos últimos 30 minutos, o que estava acontecendo no teu site, quais as páginas que estava visitando. Agora ele mudou um pouquinho. Tu vem aqui na página inicial, em usuários nos últimos 30 minutos, ó, ele já traz uma visão, aí tu clica aqui, ó, vendo em tempo real. Aí aqui sim, aqui tem bastante diferença. Então, o real time agora, para a gente enxergar, vai ser por aqui, tá? Basicamente, ele agrupou tudo aqui, ó, só uma diferença, ó. Antes ele agrupava a visão dos usuários aqui, ó, dos últimos 5 minutos, tá? E depois aqui ele trazia quantos tinha nos últimos 5, e ele trazia aqui os últimos 30 minutos, que os usuários estavam fazendo, tá? Agora, ele só agrupa nos últimos 30 minutos. Então, nos últimos 30 minutos, quantos usuários ativos que tem no teu e-commerce. Igual essa visãozinha, que tem aqui, ó, de minuto a minuto, que tu consegue enxergar quantas visualizações tiveram nos últimos minutos. Eu gostava de ver isso e gosto de enxergar muito aquela função de, será que tem gente no meu site? Será que meu site não caiu? Quanto tempo faz que não entra alguém no meu site? Antes tu enxergava por aqui, ó, que aqui até mostra, nos últimos 2 minutos teve 5 visualizações de página. Agora, no novo GA, ele vai dar esses gráficozinhos aqui, ó, menores, tá? Mas ele continua entregando isso. Isso é bem importante. E é legal porque no GA aqui ele traz uma visão já agrupada aqui nas caixinhas, né, de quantos usuários tu teve nos últimos 30 minutos, e aí ele mostra aqui quais são os dispositivos, né, de quais dispositivos eles estão vindo. E embaixo, aí sempre nesse agrupamento de últimos 30 minutos, ele vai trazendo algumas visões. Por exemplo, a origem atribuída ao primeiro usuário. Então, qual foi o canal de origem do primeiro usuário, de como ele se tornou o primeiro usuário, né? Quais são os canais? Então, ele traz aqui essa visão. Se tu quiser mudar isso, vou querer qual mídia foi atribuída a primeira vez que esse usuário aqui se tornou usuário da plataforma. Ele traz também, ó, que ele está trazendo, ó, nos últimos 30 minutos, teve 7 usuários aqui que, quando entraram pela primeira vez no site, através de alguma campanha paga, ó, CPC, ou orgânico, ou e-mail. Bom, e aí é legal, a diferença do GA4 é que tu consegue ir personalizando o teu relatório. Então, dá para ver a campanha também. O da campanha eu gosto de ver porque pode ser que tenha algum e-mail que tu disparou às 10 horas da manhã e aí tu quer ficar olhando se alguém entrou no site através daquela campanha. É legal de olhando por aqui também, tá? Aqui também daí traz outras visões aqui de usuários, né? De usuários e novos usuários. Também dos últimos 30 minutos. Aqui ele está pegando visualizações daí o título da página, né? Quantas visualizações teve nos 30 minutos por título de página. E aqui ele mostra pelos eventos, tá? Então, basicamente, antes era muito focado o GA4 aqui em páginas, tá? Era basicamente as visões construídas em cima de informações de visualização de páginas. Agora é muito construído por eventos, tá? Então, basicamente, aqui, ó,
quando ele traz os eventos, esses eventos são os que a gente tem que configurar na hora que tu vai fazer fazer a integração lá do GA4 com a tua plataforma, tá? Esses eventos aqui são os que tu tem que configurar, que a plataforma de e-commerce que tu tiver, ela vai dizer para ti como fazer essa configuração, tá? Então, aqui a gente tem Page View. Quer fazer uma pergunta? Não, tava só Ah, dando não, contexto para a beleza. galera que chegou agora. Tá, beleza. Então, assim, ó, até tem alguns eventos que são interessantes a gente entender do que se trata, né? Aqui, por exemplo, ó, 804 eventos nos últimos 30 minutos nesse e-commerce aqui, ó, Page View, que é a visualização de página, User Engagement. O User Engagement é o engajamento do usuário. Basicamente, ele é o contrário da rejeição, da taxa de rejeição. O engajamento ele vai ser sempre, quando um usuário trocar de uma página para outra, ele vai mostrar o engajamento, tá? Ele não são outras ações, são troca de página. Então, ele vai ser sempre o contrário da taxa de rejeição. Se um cliente entrou no teu e-commerce e não passou para nenhuma outra página, ele vai contar como um bounce, né, como uma rejeição, mas se ele passar para uma outra página, ele vai contar como engajamento, tá? Então, acho bem interessante esse evento aqui de acompanhar. Tem o evento de visualização de itens da lista, né? Quando ele vê alguma lista, na verdade, de produtos ou alguma... Pode ser algo... Normalmente, isso aqui ou é uma página de categoria que ele viu, né? Onde tem a lista de produto, ou se ele vê alguma vitrine, tá? Ele já traz isso também. Esse aqui, itens da lista, viu? Item list. Tem o scroll também, tá? Que é basicamente se o cliente entrou no site, fez isso aqui, né? Se deu scroll. Visualização de item, daí ele vai meio que descendo o funilzinho, né? Quantos itens foram visualizados. Session Start, que aqui é o início da sessão, né? Então, antes, no Analytics, no Universal, ele era muito também focado em sessões, né? Ele não tinha essa abertura que a gente tem aqui de início de sessão, por exemplo, tá? E aqui, o início da sessão, ele vai sempre contar quando a sessão do cliente só vai acabar quando ele ficar 30 minutos sem atividade no site. Se ele ficar 30 minutos sem atividade, e aí ele pode ter saído do e-commerce, ou está no e-commerce ainda, mas ficou inativo, ele encerra a sessão e inicia uma nova, tá? Então, basicamente, aqui, ó, está mostrando que tem 84 sessões, tá? E por aí vai. Oi, claro. Esse caso desses eventos, só para confirmar, eles são lidos já naturalmente pelo GA4 quando a gente faz o plug, ou no momento da configuração entre e-commerce e GA4, eu também preciso criar cada um desses eventos personalizados? Precisa criar os eventos. E aí tem que ver com cada plataforma. Pode ser, eu não conheço todas, assim, pode ser que tenha alguma plataforma de e-commerce que já tenha feito a integração meio pré-pronta, aí tu só coloca o código e ela já vai fazer esse trabalho para ti. Pode ser que isso aconteça. Mas, igual, tem que verificar junto com a plataforma como que está configurado. Provavelmente não, tá? E aí tem que fazer configuração no Google Tag Manager de cada evento. Show, obrigada, viu? Nada. O legal é que tu pode, se tu tiver um bom programador, tu pode conversar com ele, tu pode criar os teus próprios eventos, né? Então, eventos em um botão específico, eventos de download de um item numa página X. Isso que é legal de tu trazer essa visão. Tu consegue fazer isso também. No outro Google também dava, né? No Analytics anterior também dava para fazer. Mas nesse aí, ele está todo baseado nessa construção de eventos, que é o que vai depois construir também tua visualização de jornada do cliente, a tua visualização de fundo de compras, né? Então, aqui tem mais algumas, eu não vou passar todas aqui, porque até tem algumas, eu acho que nem vai se aplicar tanto para o dia a dia do e-commerce, mas aqui tem adição no carrinho, é legal. Então, antes, eu pelo menos antes, quando eu ficava olhando aqui, tem 4 pessoas no meu site, será que eles estão comprando? Será que eles estão adicionando no carrinho? Agora a gente olha por aqui. Tá? Então, por aqui tu vai conseguir ver,
O cliente agora, tem gente que tá botando coisa no carrinho. E aí, por fim, para ir acompanhando as vendas dos últimos 30 minutos que estão aqui. Aqui é legal, num outro e-commerce que eu cuido, eu não tenho esse evento, até vou conversar com a plataforma, esse evento de adição de pagamento, de informação de pagamento, esse aqui já tem. Então, tem algumas plataformas que não estão entregando isso ainda, mas daqui a pouco dá para, se tiver um bom programador, para criar esse evento para ti, é interessante. Aqui tem, e lá na outra plataforma não tem, tá? Então, aqui é como tu vai ir cuidando, olhando o hora a hora do teu e-commerce, tá? Aí embaixo tem as conversões também. Basicamente, conversões se tu quiser transformar, criar tuas metas depois, vai ser através de conversões, né? Mas as conversões, basicamente, são eventos que tu flaga, que tu quer que ele se transforme em conversão também. É só mais uma visão dos eventos, tá? Que tu pode transformar em conversão. Isso depois eu posso passar um pouco mais também, como que a gente faz essa transformação ali, porque basicamente tu só vai setar o evento e transformar ele em alguma conversão, tá? Basicamente, conversão aqui, no outro e-commerce que eu coloquei só adição no carrinho e vendas como conversão, que eu quero contar como conversão para mim, tá? Como uma meta atingida, digamos. Beleza? Basicamente, da visão geral, e aqui tem um mapa, né? Para nós aqui, vai se aplicar mais quando for, aqui vai ficar mais o mapa do Brasil, né? Dependendo se tem algum site internacional, algum e-commerce que tenha bastante tráfego de fora. Esse aqui, como é uma conta do Google, que é uma de demonstração, ele acaba pegando bastante gente dos Estados Unidos aqui. Ó, legal que ele faz o filtro também, se quiser clicar para ver qual que é o comportamento daquela cidade e o que está acontecendo agora em real time, tu consegue ver também, tá? Só que esses aqui eu não vou abrir tanto aqui do que é cada ponto, tá? Basicamente, de real time, dos últimos 30 minutos, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Depois vem a parte de relatórios. Agora, na parte de relatórios, é legal que já a 4 ele trouxe bastante coisa bacana, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele pega aqui o ciclo de vida de cliente, vamos pegar do ciclo de vida aquisição geral. Aqui, ó, em relatórios, ciclo de vida vai estar em português e visão geral, basicamente ele vai trazer como que tu está adquirindo o teu tráfego, de onde que está vindo. Basicamente essa a visão geral, tá? Aqui ele traz visão de usuários, ó, aqui ele deve estar pegando, deixa eu ver qual período que ele está pegando aqui. Ó, Ali 6 em de cima, julho. não? Últimos 28 Ah, dias? boa. Ah, é verdade, está aqui em cima, ele está pegando os últimos 28 dias. Então, aqui, se quiser mudar para os últimos 90, dá para ver o dia de ontem. Tem alguns relatórios no dia 4 que o dia de hoje, ele só carrega amanhã, tá? Deixa eu ver se aqui ele está pegando o dia de hoje já. Tá, aqui ele está pegando. Ó. Mas tem alguns por exemplo, transação, eu quero saber de onde estão vindo as minhas vendas hoje, qual o canal. Tem algumas contas que ele só vai carregar no outro dia. Então, boa aqui. A Evelyn me ajudou. Vou pegar os últimos 90 dias aqui para ter uma visão. Basicamente, aqui em aquisição, estão usuários e novos usuários. Ele traz a visão dia a dia. Só escolher aqui o período que quer enxergar. Aqui ele traz os países, né? E aqui ele faz o agrupamento de canais. Eu não vou abrir tanto esse relatório aqui, porque tem outros que trazem a mesma visão que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Que é lá na parte de monetização, beleza? E aqui ele traz outras visões, ó. As sessões que foram engajadas, tá? E qual que é a origem delas. Lembrando, isso é importante trazer, assim, a visão de sessões engajadas, que é ao contrário da rejeição, né? Sempre lembrando isso, antes não tinha esse conceito, eu pelo menos não lembro de ter. Então é bem bacana enxergar as sessões dessa maneira. Daqui ele faz alguns agrupamentos daí de canais padrão. Tem algumas coisas novas aqui, como por exemplo, o canal direto quando o cara clica direto, né,
a URL do e-commerce. Tem a parte de busca orgânica, que ele traz aqui também, e aqui ele traz um novo, ó, que é Cross Network. Esse Cross Network, ele é um agrupamento de anúncios do Google, mas só aqueles anúncios inteligentes e dinâmicos, sabe? A plataforma do Google Ads agora ela tá mudando muito a forma de fazer os seus anúncios. Eu acho que eles já lançaram lá nos Estados Unidos uma nova versão de ads em que tu vai usar inteligência artificial para montar as tuas campanhas, e a maioria das campanhas elas vão ficar de forma muito mais dinâmica ali, né? Então não vai ser tu escrevendo tudo as tuas campanhas, na verdade vai ser o Google. Tu vai colocar ali mais ou menos qual que é o teu negócio, vai dar as recomendações e o Google vai montar as campanhas para ti. Então, essas campanhas que já existem de shopping inteligente e essas novas vão ficar agrupadas todas aqui, ó, em Cross Network, tá? Depois dá para abrir elas por campanha, né, que tá um grupo de canais, mas basicamente é isso, tá? E aí as outras campanhas que não são inteligentes, que são as campanhas de search, que são feitas de forma mais tradicional, elas ficam aqui no paid search, tá? Tem um referral, e-mail e orgânico social, esses aqui pelo menos. O referral quando é referenciado de algum outro site, né? Alguma outra URL que não seja de social e que não seja uma campanha paga, né? Beleza? Eu vi que eles colocaram aqui um relatório de LTV, tá? É o valor de vida útil dos usuários. Só que isso aqui é uma conta que eu acho que não fecha muito bem, pelo menos aqui para e-commerce, porque o que eles estão fazendo aqui? Eles estão calculando ao longo do tempo quanto que eu estou tendo total de receita que eu estou gerando, só que ele está dividido por todos os usuários aqui que entraram na plataforma, tá? Só que normalmente, quando a gente vai fazer cálculo de LTV, o LTV basicamente é o quanto o cliente trouxe de receita ou de margem para o negócio, normalmente a gente faz em cima de uma base só de compradores, tá? Então, esse aqui, eu sei, eu não uso muito ele como parâmetro para mim, tá? Mas, basicamente, ele está dando assim, ó, quanto de receita eu estou tendo pelo total de usuários que entraram no site, beleza? E colocaram como LTV também. Aqui traz uma visão de aquisição de usuários. Então, aqui, quando vocês forem ver, ó, tem aquisição de usuários, ele traz um gráfico ali, dia a dia, quais são os canais que estão trazendo esses usuários, né? E tem a visão logo mais abaixo. Aí, a mesma coisa. Dos usuários, quais foram os canais, e aí quantos novos usuários, quantas sessões engajadas a gente teve, qual foi a taxa de engajamento, lembrando daí que é o contrário da taxa de rejeição, né? As sessões que foram engajadas por usuário, o tempo médio que o usuário ficou na página, e quantos eventos, que foram aqueles eventos lá que a gente tinha visto antes, quantos eventos que eles realizaram, tá? Aqui mostra que ó, o canal direto é o que mais gera evento, né? Que também mais gera engajamento. E aí tem aquisição de tráfego, só que aqui é o mesmo relatório, tá? Então, ficou bem parecido, porque basicamente é quase as mesmas informações aqui. Daí ele só traz as mesmas informações aqui também. Então, eu acho do que... Universal Analytics? As mesmas do Universal Analytics? Ou do Não, anterior? os relatórios são idênticos entre eles. Esse relatório de aquisição de usuários e de aquisição de tráfego são muito parecidos, isso que eu quero dizer. Entende? Entendi. Ó, porque aqui a gente vai ter a mesma coisa, o grupo padrão, né, de canais, só que aqui ele está mostrando a aquisição das sessões. Até deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui ele só, a única diferença é que ele mostra a aquisição do usuário, tá? Claro, ele vai agrupar mais aqui do usuário, e aqui, se um usuário teve mais de uma sessão, ele vai contar 2 vezes desse relatório de aquisição de tráfego. Mas o que eu quero dizer é que eles são muito similares mesmo. Então, eu normalmente olho só a aquisição de tráfego. Quero saber como é que tá, de onde está vindo o meu tráfego, tá? Basicamente é isso. Mas esse relatório também ele vai se repetir um pouco mais para frente, tá? Então, acho que a gente não precisa entrar tanto no detalhe dele aqui,
porque a gente vai falar de novo dos mesmos agrupamentos de informações. Beleza? De aquisição, fechou. Tem a visão agora de engajamento. Então, basicamente, ele fica lendo e entendendo aqui qual o tempo médio que está acontecendo com os usuários que estão engajando nas minhas sessões, tá? Eu acho um relatório bem simples também, tá? Aqui ele está dando o tempo médio de engajamento, ó. Em média, os usuários, o tempo médio do engajamento fica em 1 minuto e 46 segundos, tá? Tempo médio de engajamento aqui, pelo que eu estou entendendo, é quanto tempo que ele está levando para rolar, para ir para outra página, né? Para rolar, para acontecer um outro engajamento aqui. E aqui ele está, o tempo médio de engajamento por sessão. Então, a cada sessão, quanto tempo que ele está levando para fazer o engajamento. É quase a mesma informação também, tá? Aqui tem alguns outros relatórios aqui, deixa eu ver aqui, tem os usuários por minutos, aqui está em real time, e aqui ele traz as principais páginas e telas. Quando a gente fala de página, está falando de e-commerce, tá? Quando fala de tela, aí se tiver um aplicativo configurado aqui também, algum app, aí tela é para o app, tá? Então, ele traria aqui a telinha do app se tivesse algum aplicativo configurado. Eu não sei se essa conta tem os dois, tá? Mas caso você tenha, vai aparecer aqui as informações de tela do aplicativo. E aqui algumas coisas começam a se repetir. Daí a gente tem visualizações de página e contagem de eventos. Quantos eventos foram feitos ali dia a dia. Algumas coisas começam já a se repetir, ó, a mesma coisa, a contagem de evento aqui, a gente está olhando a mesma informação, só que, claro, antes a gente estava olhando ali nos últimos 30 minutos, e aí, se tu quiser ter uma visão de todos os teus eventos, uma coisa legal do evento, que até eu fiz no outro e-commerce que eu estou atuando, a gente criou um evento de clique do botão do WhatsApp, né, que estava caindo para vendas. Então, eu consigo ver aqui um botãozinho, o eventinho de WhatsApp. Aí são 3 WhatsApps que nós temos lá, né? A gente criou um evento para cada um dos WhatsApps, né? O do vendedor 1, do vendedor 2 e o do suporte. Eu queria ver qual era a quantidade e queria bater também se essa quantidade aí que está tendo de evento é a mesma quantidade que está tendo de atendimento. Tá? Eu achei bem bacana. A gente está monitorando bastante isso agora, tá? Aqui tem visualizações por página também, ó. Aí tem o título da página e a atividade do usuário ao longo do tempo, ó. Aqui, ele está colocando como atividade, provavelmente ele deve estar somando tudo, tá? Tudo que é tipo de atividade. Então, evento, visualização de página. Basicamente isso. Esses 2 relatórios aqui eu não uso muito, tá? O que eu mais uso é a visualização dos eventos. Principalmente, tem um outro evento que eu acho bem bacana, que se tu tiver algum conteúdo mais técnico, que tu queira disponibilizar para o teu cliente, eu acho legal, porque depois desses eventos aí, é possível criar segmentação de público, né, com base no evento. Então, por exemplo, eu consigo criar, que nem eu coloquei lá, eu tenho o pessoal que clicou no botão do WhatsApp. Beleza, eu consigo, se quiser, criar um público só para desse segmento, e aí eu consigo pegar esse público, jogar para o Google Ads e depois fazer campanhas em cima desse público. Então, se tem daqui a pouco, algum equipamento mais específico que tu vende, que precisa fazer download de algum arquivo, dá para fazer também, sabe? Dá para ficar jogando isso, por isso que os eventos são legais. Aqui ele vai trazer uma outra visão de eventos, vamos ver aqui. Olha, isso eu acho legal reforçar, hein, David? É possível, então, dentro do Google Analytics, eu criar um evento personalizado, como, por exemplo, a pessoa clicou para conversar no WhatsApp, mas, de repente, por algum motivo não converteu ou converteu depois, e é possível criar uma segmentação de público só com essas pessoas que já chegaram no fundo de funil para fazer uma campanha segmentada. Isso é muito legal. Exatamente, é bem legal. E aí, se tu tá, Evelyn, configurada já com... Depois eu posso passar por essa parte ali do Google Analytics. Se tu já tá com a tua conta do Google Analytics
GA4 conectada com o teu Google Ads, aí o público que tu criar aqui, ele já vai jogando as informações lá para o Google Ads, sabe? Depois é só usar ele para fazer campanhas de display, alguma coisa nesse sentido. Então, vale a pena que tu já consegue usar mais o GA4 a teu favor também para estratégia, né? Muito legal. Ó, aqui tem a visão geral de eventos. Então, é legal para ficar olhando o dia a dia se teve alguma anomalia, né? Que nem aqui, ó, o page view estourou nesse dia. Ó, e ali ele está mostrando o user engagement, view item list, scroll. Então, basicamente, as informações se repetem aqui, mas é uma nova visão. E aí ele traz essa tabelinha aqui, que eu acho bacana. Então, total de... Ainda aqui é um relatório relevante, sim, mas depois vocês vão ver que esses eventos lá, quando a gente olhar os relatórios de funil, aí sim eles vão começar a fazer mais sentido, né? Porque eles ficam numa sequência bacana lá. E eles vão se repetir essas informações lá também, tá? Basicamente aqui a mesma coisa, o nome dos eventos, contagem dos eventos por período, né? Que a gente está aqui em cima, o período. Total de usuários daí por evento, contagem de eventos por usuário e a receita total. Só que a receita total, ela vai trazer, deixa eu ver o negócio. Aqui, ó, é do purchase. Só o único que gera, o único evento que gera receita, né, é o evento de vendas, tá? Beleza, ele já está configurado aqui. Aqui é das conversões, ó, que eu tinha falado antes, que eu tinha comentado. Então, assim, tem uma parte ali que eu vou mostrar para vocês depois dos eventos, que tu consegue transformar ele em conversões. Basicamente, aqui a gente está olhando só os principais eventos que eu quero acompanhar e também segmentando eles e jogando por uma outra visão, que é de conversões, tá? Mas vocês podem ver que ele é baseado em evento. Beleza? Tem visão de páginas e telas. Então, assim, página para e-commerce e site e telas para aplicativo, tá? Basicamente, ele está mostrando aqui a quantidade e o nome das telas ou páginas que foram visitadas aqui nos últimos dias. Mesma coisa aqui, ele faz um agrupamento e depois ele faz um agrupamento aqui, tá? Deixa eu ver se ele está trazendo... ele não está trazendo aqui bounce, que eu acho que é importante. Por exemplo, aqui ele está trazendo o tempo médio de engajamento das páginas, tá? Mas ele não tá trazendo taxa de rejeição. Poderia ter taxa de rejeição aqui. E aqui tu pode sempre escolher quais outros segmentos tu quer olhar. Aqui, por exemplo, ó, título da página, o nome da tela. Agrupamento de conteúdo. Não, aqui no agrupamento de conteúdo ele está setado, até eu não conhecia essa categoria aqui de informação, tá? Mas basicamente isso aqui é mais para ter visão de tela e de página. E página de destino. Daí a diferença que a página de destino aqui, ela é a página no qual o cliente entrou quando ele chegou no site, tá? Então é a página de destino da porta de entrada, digamos assim, do e-commerce. Então, se o cliente clicou num anúncio X que estava direcionando para home, ele vai considerar a página de destino, né, página de entrada, a homepage, tá? Se for uma página de categoria, daí vai considerar aqui como uma página de categoria aqui, tá? Essa é a diferença daí da página de destino, que é tipo a página de entrada, né? E também tem a página de saída. No Google Analytics anterior, ele tratava como página de entrada isso, tá? E aqui começam os relatórios. Aqui a gente fechou a parte de engajamento. Eu não uso tanto assim essa parte de engajamento. A parte que eu mais utilizo, que eu acredito que vocês vão utilizar também, é a parte de monetização, tá? Então, estou aqui entrando na fila geral. Monetização é como se fosse aquele relatório antigo aqui, ó, de conversões, tá? No conversões tinha meta, tinha a parte do e-commerce aqui, a visão geral, esse do antigo, agora passou para cá. Ó, até aqui ele trazia a receita, a taxa de conversão, agora ele está trazendo aqui, ó. Tem a receita total e receita de compra.
Aqui a diferença é o seguinte, tá? A total é que pega o frete e a de compra ela pega só os produtos, tá? Aqui está dando valor igual, mas é porque é uma conta de demonstração, mas teoricamente ele vai dar o valor separado, tá? Ó, o total de compradores e de novos compradores. A diferença são compradores recorrentes do período. A receita média de compra por usuário. Eu não acho essa informação assim tão relevante, porque aqui ele está de novo, né? Pega toda a receita e divide por usuários. Então tem uma par de usuários que não realizaram compra aqui, né? Então ele acaba trazendo esse dado, eu acho ele bem aberto, assim. Itens por comprador. Não, itens comprados por, deixa eu ver o que é. Tá, por nome do item, aqui que ele começou com uma letra maiúscula, ó, parecia que ele, mas é a mesma frase, tá? É itens comprados por nome do item, itens comprados por nome da lista dos itens, e esse aqui, eu quero mostrar para vocês um, que é, deixa eu ver onde é que ele tá, que para mim ele é esse aqui, esse para mim ele é o relatório mais importante do GA4, tá? Porque ele faz uma leitura de comportamento dos teus itens dentro do teu e-commerce. Então, basicamente, tem os itens vistos por nome, isso é legal, por exemplo, aqui, ó, deu um pico desse Google Campus Bike aqui, de 343, tá? Então, tipo, por que será que deu esse pico nesse dia? Enfim. Mas o que é mais importante para mim é que ele fez até um quadrante, tá? Entre itens adicionados no carrinho e itens vistos. Então, tipo, o item campeão desse aqui, o que mais é adicionado ao carrinho é esse aqui, ó, esse Dino, não sei o que, ele, Collectible Figurines. E o item mais visto aqui, desse quadrante, é esse aqui, ó, Google Campus Bike. Então, tipo, o mais visto não é o mais adicionado no carrinho. Será que tem alguma coisa que poderia melhorar nesse que é mais visto aqui, para dar mais, pelo menos, conversão de adição no carrinho? Essa visão, ela é trazida aqui também, por item, e eu acho isso muito legal. Então, por exemplo, aqui tu consegue meio que criar, tu pode criar tipo uma taxa de conversão 1 e 2 para os produtos, sabe? Tipo, a primeira taxa de conversão seria a quantidade de produtos adicionados ao carrinho. Então, por exemplo, esse item aqui, aqui vocês vão ver que tem algumas informações meio estranhas, que não estão batendo por ser uma conta de teste, tá? Vamos ver aqui algum que faça sentido. Porque assim, aqui a gente tem a quantidade dos itens que foram vistos, só que a quantidade de itens adicionados ao carrinho, teoricamente, aqui só se o cliente colocou assim, ele viu uma vez esse item, mas ele adicionou 40 no carrinho. Aí faz sentido ele estar com essa quantidade toda aqui. Mas deixa eu pegar um relatório que seja mais real, tá? Porque eu acho importante a gente olhar para isso. Então, vamos ver aqui. Vou abrir aqui um outro Analytics. E aí é o seguinte, a gente olha aqui. Tá. Então, por exemplo, eu tenho desse item aqui, vamos pegar o item mais visto, que é a resina Biocrown, tá? Tem 1.810 itens vistos, beleza. E 179 itens adicionados no carrinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, até dá para fazer uma conta rapidinho. 1.810 itens que eu tenho adicionados ao carrinho, eu tenho 179, não, que foram vistos, né, 1.810, 179 foram adicionados ao carrinho. Então, aqui eu tenho uma taxa de adição no carrinho de 10%. Beleza, talvez seja uma boa taxa, tá? 10%. E desses 10%, 54 foram comprados. Então, 54 dividido por esse, pelo 179, tem 30% dos itens que são adicionados ao carrinho, eles são comprados. Então, esse tem uma boa taxa de compra do que foi adicionado ao carrinho. Mas talvez dê para melhorar a minha página de produto para eu ter uma maior adição de carrinhos. Ou pode ser
em muitos casos, que tu tenha, deixa eu ver se tem um item muito visto, esse aqui, ó, tem esse kit aqui, que ele é muito visto, tá, com 473, só que eu só tive 5 adições no carrinho. Aqui eu posso ter um problema de preço, ou pode ser que eu tenha um concorrente, e daí o meu usuário entra no meu site, entra na página, olha o produto, pode adicionar no carrinho ou não, ou vai que ele vai pegar e vai comparar esse preço com algum outro concorrente. Então, tem várias coisas que dá para fazer a partir dessa análise aqui, tá? Sempre que vocês tiverem, estão olhando demais esse produto, não estão adicionando ao carrinho, não estão comprando eles, faz sentido começar a olhar para a página de produto, ficar ajustando, olhar para a concorrência. Então, é a partir daqui que vai vir esses insights. O que dá para fazer também é exportar esse relatório. Deixa eu ver onde é que está o exportar aqui. Acho que é aqui, ó. Em compartilhar, consegue fazer um download do arquivo e aí faz aquelas continhas que eu estava fazendo, né? Aí tu vai lá, faz uma melhoria, ou faz o ajuste de preço do teu produto, ou faz uma melhoria na tua página de produtos, e depois acompanha esses resultados aqui. No Google Analytics anterior, eu tinha vários problemas, porque, assim, era muito difícil ler essas informações. A camada de dados do e-commerce, por exemplo, da Wake, não lia isso antes, né? Então, eu acho que agora, com a configuração que vem GA4, talvez vai trazer essas informações de uma forma melhor, porque pelo menos para o Wake ele já está lendo esses dados, tá? E aí depois vem outras informações importantes aqui, ó, vem a jornada de compra do usuário, e ele já traz um funil fechado, que vai ser sempre com base naqueles eventos que foram configurados anteriormente, ó. Então, aqui ele traz, ó, no geral, ele traz mais ou menos a visão que eu estava falando antes, ó, o início da sessão, se conferiu o produto na página de produto, quanto que ele adicionou no carrinho, quantos iniciaram o pagamento e quantos compraram. Daí, aqui ele está fazendo uma conta que é o seguinte, ó, 31% de quem conferiu o produto, nesse caso, 31% de quem iniciou a sessão conferiu algum produto, tá? Depois, 17%, mas daí de quem conferiu o produto, adicionou o carrinho, tá? Então, essa taxa aqui é a taxa comparada sempre de quem transbordou para a próxima etapa, tá? Isso aqui também é legal de analisar mês a mês. Daqui a pouco, se tiverem ações, se vocês estão vendo que o site de e-commerce de vocês está, sei lá, meio lento, tem alguma coisa que vocês precisam melhorar, aqui são maneiras de vocês conseguirem mensurar daí em dados se realmente está fazendo sentido, se está aumentando, né, a conversão, tá? E aqui embaixo, alguém levantou a mão? Tenho uma dúvida. Na verdade, eu vi que ali tem algumas opções de você adicionar filtros ou segmentações de usuários, quando você rola a página para o topo. Depois você pode trazer um exemplo de que tipo de filtro ou segmentação dá para fazer, para poder aproveitar o máximo desse funil de jornada de compra? Dá sim, dá sim. Aqui a gente vai ter que... Tá, pode ser sim. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver quais os filtros que ele está dando e quais os grupos de usuários que ele já tem, tá? Se você preferir deixar para responder depois, se continua a sua explicação, tudo bem. Eu continuo, depois a gente pode voltar aqui. Basicamente, aqui embaixo, ó, aqui ele traz a taxa de abandono. Às vezes, do GA4, vocês vão ver que alguns layouts aqui, eles não são 100% responsivos ainda, né? Aqui ele não está bem bacana, mas consegue enxergar a taxa de abandono. Deixa eu ver se ele vai melhorar aqui. Não melhora. E para mim a tela ele não está dando bem bonitinho aqui. Mas basicamente ele te dá uma taxa de abandono. Tá? Taxa de abandono no caso de quem iniciou o pagamento, quantos que abandonaram o pagamento de adição de carrinho, quantos que abandonaram também. Então isso é bem bacana. E aqui ele traz por dispositivo. Aqui tem outras, ó. Dá para fazer a mesma análise por cidade. Vamos ver como é que ele vai trazer. E aqui, Evelyn, ele já começa a mostrar algumas segmentações, tá? Ó, por exemplo, aqui ele está trazendo por cidade. São as mesmas informações, ó, início da sessão. Então, assim, pode ser que faça sentido daqui a pouco olhar se tem alguma cidade, por exemplo, no Brasil, que está tendo uma taxa muito grande de abandono de carrinho. Aí pode ser que tenha um problema de frete,
de entrega naquela cidade específica. Mas se tu está tendo muito tráfego, procura e adição de carrinho, e é uma cidade que tu pode melhorar daqui a pouco o teu frete, faz sentido dar uma olhada, sabe? E aí fica a critério de como cada um vai querer analisar, né? Ah, tem aqui por navegador, por idioma. Por navegador, eu acho importante olhar também, porque dependendo do código do e-commerce que a gente tem, né, pode ser que o teu e-commerce esteja super bem para o navegador Chrome e daqui a pouco para o Safari esteja enfrentando problemas. Eu já tive experiência com isso, em que eu tinha problema no checkout só para usuários de iOS. Isso eu lembro que acontecia bastante. Né? Então, é bem importante ficar olhando para isso. Às vezes parece que não, mas o navegador é importante sim, tá? Então, é legal que ele já traz essa visão aqui também, certo? E, além disso, Evelyn, aqui eu vi que ele traz filtros, ó, só que ele está pegando data da primeira sessão, data da vista, da primeira visita e cidade. De cidade a gente já tem aqui embaixo. Deixa eu ver como é que fica esse... aqui ele está pegando só datas, tá? Data da primeira sessão do usuário, ele é bem fechado até. E de geografia, não, tem mais outros aqui, ó. Tá pegando por hora, mas daí, teoricamente, eu já tenho os filtros lá em cima. É isso, ele só daí ele tem aqui, deixa eu ver um negócio. Ah, dá para, tu consegue olhar por campanha, quer ver? Se tu quiser olhar, ou melhor, tu pode fazer o filtro que tu quiser. Deixa eu ver um negócio aqui, vamos pegar por origem. Ó, origem, vamos pegar por origem da sessão, de onde ele veio. Então, se vocês quiserem fazer toda essa visão aqui, por alguma origem específica, dá também. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos pegar uma que contenha origem, que tenha... CPC? Pode ser CPC. Vamos ver se ele pega assim. Tudo que for pago. Ele não trouxe como CPC. Vamos ver. Vamos pegar uma outra. Vou botar origem. Ele ficou bem apertado aqui, né? Eu acho que tudo isso ainda com o tempo, origem da sessão, eles vão melhorar. Eles vão melhorar esses designs aqui, esses layouts. Deixa eu ver se tem organic. Ele não está puxando aqui. Bom, era para dar, né? Era para conseguir adicionar esses filtros aqui. Vamos fazer um outro teste, então. Esse de adicionar comparação é que aqui, como é uma conta teste, se eu tivesse um público criado aqui, deixa eu ver o negócio, ele ia conseguir comparar para nós. Deixa eu ver o negócio aqui. Mesma coisa. Acho que não vai funcionar não, viu? Para a conta teste, mas de repente para uma loja que esteja rodando, dê para filtrar por públicos, por exemplo. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui, ó, vamos pegar essa outra loja aqui. Bem lembrado, né? Vamos pegar essa jornada do usuário, tá vendo aqui? Dessa loja em específico, e eu vou ver. E se. Deixa eu ver aqui, eu vou adicionar uma comparação. Tem público aqui. Não, aqui ele está trazendo só. Não está pegando por público. Ele, na verdade, está trazendo as dimensões que já tem no Google, tá? Já tem configurado no teu Analytics. Então, agora vamos pegar a campanha, vamos ver se ele vai trazer certinho. Porque aqui ele vai fazer o filtro e aqui ele vai fazer a comparação. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Senão, depois eu posso olhar direitinho, com calma. Isso aqui eu não tinha feito ainda. A gente... agora sim, ó. Mas mesmo assim, ó, eu peguei assim, todas essas... para ele comparar o que veio de campanha da seção que contém... Não, campanha não. Vamos pegar a origem. Vou pegar a origem. Vamos pegar a origem da seção.
Agora sim. Origem da seção que contém Google, daí sim ele faz a comparação, tá vendo? Então aqui, basicamente, deixa eu ver um negócio. Agora sim. Ó, ele fez a comparação, ele traz daí os dados agrupados, se tu quiser ver aquela jornada do Google ali, ou quiser colocar alguma outra campanha, vale a pena fazer isso, principalmente para ver taxa de abandono. Por exemplo, aqui o Google tem uma taxa de abandono maior, está 93%. Aqui o resto está com 100% de taxa de abandono, tá? Mas essa conta aqui, ela deveria estar pegando iniciar pagamento e comprar. Até tem que ver essa configuração, tá? Então talvez essa conta não vai ficar legal, porque se ele não está configurado iniciar pagamento aqui, o adicionar ao carrinho vai ser a última jornada, teoricamente, aqui, tá? Porque ele não está configurado. Então, tudo depende das configurações que a loja fizer mesmo, né? Exatamente, tá? Mas legal, aqui já dá para perder um bom tempo, né, analisando a loja, tá? Eu não vou entrar nesses aqui, tá, de compras no aplicativo, porque isso aqui é para quem tem app, anúncio do editor, então vou deixar eles focados bem só nos relatórios de e-commerce, tá? Anúncio de editor, aqui é aquela parte do AdSense, para quem tem anúncios dentro do seu site, que daí ele abre, né, para monetizar também. E essa parte de promoções aqui, ela é interessante, a parte de promoções, porque ela lê as promoções que tu está fazendo no teu site e quais são os resultados. Isso vale muito a pena configurar, na verdade. Só que isso aqui não está configurado na plataforma que eu estou atuando. Até eu abri o chamado, na verdade, para eles, para entender, cara, como é que eu faço o GA4 ler as promoções que eu estou fazendo no site. Porque daí ele entrega toda essa visão que a gente tinha de compra ali, ó, através das promoções que tu cria, tá? Isso aqui eu ainda não aprendi como fazer, tá? É um negócio bem complexo, que ele tem que ler essas tags de promoção. Mas é bem interessante. Beleza? E assim, ó, dos principais relatórios, o que eu queria mostrar para vocês, por último, ele está aqui em retenção. Não é esse de retenção, porque eu acho que aqui ele vai repetir ainda muita informação de usuário, mas eu quero mostrar. Aqui ele não está dando. Aqui, ó, publicidade. Tá? Então, basicamente, esse relatório de publicidade é um pouco do que a gente tinha antes de aquisição, que trazia todo o tráfego, a Origem Media trazia todo aquele tráfego nosso, esse do Google Analytics antigo, e antes, em conversões aqui, a gente tinha aquela parte de conversões assistidas, dos principais caminhos de conversão. Aqui, agora, o GA4 está trazendo tudo aqui, tá? Ó, então eu estou aqui, eu vim aqui em publicidade, e aí sim a gente consegue enxergar. Eu acho legal esse relatório que eu estava dando uma olhada hoje, ó, que aqui mudou já as visões, tá? Ele traz uma visão de comparação de modelos. Basicamente, o que que é isso? Ele traz aqui, ó, todas as vendas, todas as conversões que a gente teve dos canais que estão à esquerda, e ele traz também uma visão de modelo de atribuição. O que é o modelo de atribuição, tá? É a forma como ele atribui aquela receita ao canal, tá? Tem vários modelos de atribuições aqui. Eu separei para a gente falar sobre 3. O de último clique, que basicamente aqui ele vai trazer quanto que trouxe de venda o canal direto, mas quando o cliente clicou no canal direto para entrar no site, antes de fechar a compra. Foi o último canal que ele usou para fechar esse pedido, tá? Para entrar no e-commerce para fechar o pedido. Então aqui tem os diversos canais, né? Tu consegue fazer daí essa comparação. Tem o último clique e agora também tem o primeiro clique. Então, o que é o primeiro clique? Então, é o primeiro canal que o cliente clicou, que conheceu a tua loja. Tá? Eu acho isso bem bacana. Essa conta aqui, eu não sei se ela está bem configurada aqui, por ela ser de demonstração, mas basicamente aqui vocês vão conseguir enxergar, por exemplo, eu faço campanha no Facebook, no Instagram, para as pessoas me conhecerem, para conhecerem a minha loja.
mas eu sei que demora 30 dias para esse cliente realmente comprar de mim. Só que ele não vai depois entrar pela loja, pelo Facebook. Ele provavelmente já me conhece, vai procurar pelo Google ou vai pelo link já salvo. Então, quando a gente olha só a campanha de último clique, a gente esquece de atribuir, né, também as campanhas de topo de funil. E é isso que o primeiro clique enxerga, tá? Isso eu acho bem legal de trazer essa análise, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com a agência, né? Terceirizando algum tipo de gestor de tráfego, coisas nesse sentido. Tem esses dois modelos de atribuição que eu queria mostrar, e tem um outro que é o baseado em dados. O baseado em dados, ele é parecido com o modelo de conversão assistida. Basicamente aqui, só que a diferença é que ele vai, a inteligência, digamos assim, do GA4 vai ler o histórico desse cliente e vai meio que pontuar e dizer se, ó, realmente esse canal aqui, em algum momento ele participou e foi decisivo para fechar esse pedido. Então, ele vai atribuir com base em dados. É interessante porque olha a diferença, né? Quando tu vê aqui, pô, aqui no direto ele gerou 183 mil, mas baseado em dados, aqui no último clique, né? Mas baseado em dados, o canal direto ele teve muitas contribuições para gerar a venda, que não foram de último clique. Mesma coisa aqui para Organic Search, ó. De último clique, os clientes entraram a última vez no site de alguma busca orgânica, né, gerou 95 mil, mas em algum momento, baseado em dados, ele gerou 281 mil conversões aqui, que está o valor, tá, de receita. Então, é legal ficar comparando isso sempre, sabe? Principalmente quando a gente faz campanha de topo, que a gente acha que não está dando certo, mas quando a gente olha baseado em dados ou olha com o primeiro clique, a gente vai ver que sim, algumas campanhas dão certo, só que elas demoram para fazer esse cliente depois se transformar esse usuário, na verdade, né, se transformar num cliente. E aqui tem os caminhos de conversão para fechar, que esse relatório eu acho bem interessante, ó, ponto de contato inicial, que é onde começa, o intermediário, se o cliente daí depois, sei lá, entrou 3 vezes no site, e na segunda vez que ele entrou pelo Google, por exemplo. Ele vai contar aqui de pontos intermediários, e o contato final é o last click, tá? E aqui a gente consegue enxergar daí essa sequência. Então, por exemplo, até deixa eu ver se ele vai trazer as conversões assistidas, se ele está configurado para isso. Vamos ver o negócio. Vamos ver. Porque aqui, ó, aqui ele não está trazendo conversão assistida. Eu vou pegar uma outra análise aqui para mostrar para vocês, rapidão. Aqui, ó. Aí, publicidade. Aqui. Ó, caminho da conversão. Tá, agora sim. Então, por exemplo, aqui, nessa loja, ó, eu tenho... Até vou classificar por receita. Vamos ver se ele classifica. Era para classificar, mas está por conversões, porque não tem problema. Vamos ver por conversões aqui. Aqui eu tenho 260 conversões que foram feitas de forma direta, tá? 100% direto. Isso aqui eu tenho muito porque tem vendedores que usam o e-commerce para vender, tá? Então, por isso que tem esse comportamento. Então, eles já vão entrar direto no e-commerce para fechar pedido. O segundo que mais teve conversão foi esse caminho aqui. Então, ele foi pela busca orgânica e depois ele veio de referral, provavelmente clicando em algum link de blog, alguma coisa assim. Ó, e depois começa, depois 53 conversões que o cara veio só de cross-network, que esse aqui são aquelas campanhas inteligentes do Google, e por aí vai. O que eu acho mais legal é ver caminhos maiores, assim, ó. Então, tem clientes aqui, por exemplo, ó, clicou 2 vezes no e-mail, depois clicou 6 vezes em Google Search, depois 7 vezes no e-mail. Então, ele fez todo esse caminho aqui para gerar conversão. E aí é legal para ir, cada loja vai ter o seu, depende muito das campanhas de marketing, né, das estratégias de cada uma. Então, esse aqui, ó, deixa eu ver o negócio, lá em cima, ó, e ainda tem o dia que o cara demorou para fechar o pedido. Esse aqui está dando 0, ó, porque são os vendedores. Tá? Mas tem conversões, ó, que demoram 49 dias,
Vamos ver aqui, ó. Essa aqui que teve bastante caminho, ó, foi de referral, um anúncio, clicou 2 vezes em um anúncio, foi de referral também. E esse unassigned aqui é quando ele não consegue identificar de qual origem ele veio, tá? Antes era o others, ou not set, agora ele fica como não assinado. Então, esse aqui mostrou, demorou 23 dias para o cliente comprar, ele fez toda essa jornada aqui. E ainda mostra quantas vezes ele clicou. Então, aqui é legal para entender comportamento de compra, para vocês se conectarem com a agência de vocês também. Gente, basicamente era isso. Eu tinha para mostrar, tem bastante coisa, né? É bastante. Se fosse fazer uma revisão geral aí dos 4 principais relatórios, é a parte de visualização em tempo real, né? Sim. A parte de monetização de compras no e-commerce, a parte de monetização de promoções, publicidade, essa parte de comparação de modelos e caminhos de conversão, né? Isso. E eu acho que o principal benefício ali, para mim, que eu gostei bastante, foi essa questão de trazer último clique, primeiro clique. Isso é um diferencial enorme, né, para mostrar, porque daí cada vez mais o Google também quer mostrar toda a jornada, né, do usuário, quer poder contemplar tudo que o usuário está fazendo. Muito legal, dá outro nível de enriquecimento e evita, por exemplo, de fazer o que você falou, de às vezes a gente desativar uma campanha que é de meio de caminho e que ajuda na conversão, mas que não é o momento que a pessoa vira ainda, né? Super importante. Exatamente. E às vezes tu vai fazer um relatório das tuas vendas, tu mostra só o último clique e quanto tu gastou. E aí tu apresenta isso aí para um investidor ou para uma diretoria, os caras vão falar, não, corta Facebook, corta e-mail marketing. E aí tu corta e dá um problema lá na frente. E ele não sabia porque tuas vendas estão caindo, né? Então isso é bem legal também. Muito show, David. Bom, vocês têm alguma pergunta final ou a gente vai encerrar? Obrigada pela sua contribuição, viu, David? Eu acho que foi um material super rico. Então, obrigada pela presença. E se vocês quiserem conversar com a gente, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram tirar mais a fundo, podem entrar em contato comigo, que eu vou levar essa dúvida adiante e eu vou trazer a resposta para vocês. Tá legal? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite, tchau.